Olá pessoas, tudo bom? Hoje eu resolvi trazer uma pergunta que me fizeram durante uma aula que eu fiz recentemente para uma liga acadêmica de psiquiatria, que achei muito interessante. Na verdade, fiquei surpresa por essa ter sido uma pergunta mais que todos fizeram assim com maior curiosidade. E que é a seguinte: psiquiatra precisa fazer psicoterapia? Qual foi o contexto da história, né? A aula que eu fiz foi sobre o programa de residência médica em psiquiatria, como é que funciona, né, os anos, o que tem cada ano de residência e tudo mais, e um pouco da minha parte prática. E uma das coisas que está no programa de residência médica é o contato com a psicoterapia. Só que o contato, no caso, você ter a vivência das linhas de psicoterapia para você ter um conhecimento, mas não que você vá ser submetido à psicoterapia. Então, no final, a primeira pergunta que me fizeram foi justamente essa. Essa questão das aulas de psicoterapia, o residente ele também tem que fazer psicoterapia? E depois perguntaram também a questão de qual linha que geralmente é feita a parte da residência, né? Qual você tem mais acesso. E essa parte da psicoterapia na residência faz todo sentido. Na verdade, não só para a psiquiatria, mas talvez para todas as áreas onde você vai estar exposto, né? Um alto nível de estresse e tudo mais. E talvez sim, você precise ter, é de bom tom você ter um contato com o psicoterapeuta. Mas, assim, em termos de obrigatoriedade, não tem. E, então, assim, não é um pré-requisito você tá fazendo psicoterapia, ou você ter que ir semanalmente para uma sessão de psicoterapia, você ter que comprovar isso na residência, não. Agora, uma coisa importante é justamente assim, se perceber, preciso de psicoterapia? Às vezes sim, não só para residência, como durante a faculdade ou até antes mesmo, né? Porque o que acontece? Geralmente estamos submetidos nesse processo todo, né, a fatores de ansiedade, e pode ser realmente um precipitador para uma evolução de uma coisa mais grave. Então, aí entra muito uma das ferramentas socioemocionais, é uma coisa que a gente tem falado muito no nosso Instagram. Quem não segue, siga, porque a gente fala bastante sobre isso, que é a questão da autogestão, autoconhecimento. Porque é uma coisa, né, um fato. Na psiquiatria você tem contato direto com o paciente, com aquele sofrimento, e também com os familiares. Você não é uma coisa que você atenda uma vez e a pessoa vai embora da sua vida. Você acompanha aquilo por um tempo. Então você tem que se perceber, você tem que estar sempre atento a como é que você está reagindo àquelas situações, porque pode ser que fique realmente muito difícil de lidar, e a ideia é que não seja, né? Já que é uma coisa que você vai trabalhar para sua vida toda, que você consiga gerenciar isso de modo que não interfira nas questões da sua vida. Vou dar o meu exemplo aqui. Uma questão, por exemplo, né, de excesso de trabalho. Isso é uma coisa que a gente não é de ferro, né? E por mais que eu e eles a gente prega a questão do essencialismo e tudo mais, chegou um momento em que eu me vi que tava trabalhando muito em emergência e tava ficando muito cansada. Então tava chegando a um ponto de eu estar assim, só querendo, quando tava em casa, só querer dormir, sempre tá muito cansada pra fazer as coisas. Então, quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu falei, caramba, isso aqui eu não dou conta desse jeito. E aí eu optei por reduzir minha carga horária nessa área de trabalho, por exemplo. Mas às vezes eu teria esse insight levando isso para uma psicoterapia. Inclusive, essa é uma questão que a gente fala bastante, porque é o que a gente percebe na prática, sabe?
quando a gente se forma, né, assim, tô falando a gente porque vou me incluir um pouco nisso, de querer ter bens materiais e tudo mais. E mesmo que, e é uma questão assim, mesmo que seja uma coisa que você goste muito de fazer, como eu gosto muito de ser psiquiatra, você tem que balancear, sabe? Não adianta você estar ali 100% focado no trabalho e tá deixando de lado os seus hobbies ou você sentir falta disso, então porque não tá uma coisa muito equilibrada. Então nesse ponto o autoconhecimento ele ajuda muito sobre isso. Além disso também, às vezes você tá naquela fase assim, poxa, não sei o que é que eu vou fazer de especialidade, né? Muito comum, muita gente chega pra gente perguntando sobre isso. Então, a psicoterapia pode ser que te ajude a te guiar nessa situação. Durante a residência também, por mais que psiquiatria, pelo menos assim, a minha vivência na residência tenha sido de uma maneira relativamente tranquila, assim, no quesito, poxa, não sofri nenhum tipo de assédio moral, algum tipo de violência, assim, por parte do corpo docente, sabe? Porque a gente sabe que tem residências que ainda tem isso. Mas ainda assim, tinha momentos que era muito cansativo. Então, assim, pensando, né, que a gente não vai conseguir mudar o outro, infelizmente, muito difícil, né? Então, se você tá nessa fase da vida e você tá num ambiente que acontece esse tipo de coisa, pode acontecer, a depender do caso, de você acabar se culpando, de tipo, poxa, eu não tô dando conta. E às vezes o problema não é você, às vezes é o ambiente que tá te cobrando de uma forma excessiva, sem necessidade. A gente sabe que acontece isso, a gente sabe que tem preceptor que humilha o residente, coisas do tipo, ainda isso acontece. Então, e ao invés de você pensar, eu tenho que dar conta disso, porque essa fase é assim mesmo e tudo mais, a psicoterapia pode te ajudar também não, peraí, isso aqui tá demais. E vocês não se culpar por isso, sabe? É uma habilidade também do autoconhecimento, de você não se culpar por coisas que não é sua culpa. Faz sentido pra vocês? Enfim. E também entra aí, além dessa parte toda de gestão, que a psicoterapia pode ajudar, também algumas tomadas de decisão de liderança. Por exemplo, você está num grupo de residentes e você, acredite, a união faz a força e faz toda a diferença. Mas às vezes seus colegas não querem ser aquela pessoa a tomar a primeira decisão. Então você pode ser essa pessoa, entende? E aí, isso é uma habilidade até socioemocional muito importante, né? A coisa da liderança. Fala assim, galera, bora dividir isso aqui, bora fazer essa escala. Não deixa pra última hora, porque deixar pra última hora às vezes fica uma bagunça, porque ninguém quer apresentar. E aí acaba fazendo aquele sorteio e aí gera um nível de estresse muito maior, porque a pessoa vai ter que sair catando um caso clínico, por exemplo, então lendo em cima da hora um artigo. Então, você tomar essa decisão, falar assim, não, vamos aqui sentar e fazer um cronograma com antecedência para todo mundo conseguir fazer isso num tempo, sem estar surtando. Às vezes é uma coisa, né, que faz diferença, assim, uma coisa que parece lógica, mas na hora, se ninguém tomar iniciativa, não acontece. Então, liderança é uma outra coisa importante na residência também. E que às vezes você pode até começar a ter essa ideia também com a parte da psicoterapia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não é que seja obrigatório, né? Até porque você já pode ter essas habilidades e talvez você ainda não tenha colocado elas em prática. A gente, inclusive, fez recentemente uma aula sobre isso, dos seus pontos fortes. De repente é um ponto forte seu e você ainda não descobriu. Se você achou isso interessante, inclusive, sugiro que entre lá no nosso canal no Instagram, que vocês vão ver mais sobre essa questão. Mas é isso, assim, não é obrigatório, porém, muitas vezes vai sim ser muito útil. Então, aí cabe a sua decisão sobre isso. Tchau, tchau.